Você muitas vezes deu algo simplesmente porque foi obrigado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Quero lembrar vocês que nós temos os WhatsApps aí onde você pode entrar nos grupos para receber as homilias. É um jeito muito mais fácil de você não ficar sem assistir e também compartilhar com outras pessoas no grupo da família, no grupo de amigos, quantas pessoas estão sendo alcançadas justamente através dessa evangelização. Hoje eu quero pegar com vocês a carta que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11. Diz assim: Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda a obra boa. Como está escrito: distribuí generosamente, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Que interessante, né, pensarmos isso. Nós precisamos dar sem constrangimento, sem pesar, com a decisão do coração. Mas muitas vezes nós temos situações onde nós somos impulsionados, obrigados a dar alguma coisa. E é interessante pensarmos isso, né? Afinal de contas, quando você está aqui em São Paulo, por exemplo, você está ali no trânsito, chega já, né, um morador de rua, alguém que consome droga, né, na Cracolândia, eles já mandam ali a água, já pegam um rodinho, já limpam o seu para-brisa, quase que te forçando a dar algo àquela pessoa. Você diz: não precisa, já foi, já mandou a água, já passou o rodinho, né? E aí, é lógico, você fica constrangido, né? E fica procurando alguma moeda para dar para aquela pessoa, e algumas vezes você se sente até meio que obrigado a dar. Mas cá entre nós, acho que vale se tornar obrigado a dar, porque você na verdade está fazendo algo simplesmente porque se sentiu pressionado, fez algo simplesmente porque quer que aquela pessoa vá sem causar nenhum empecilho. Há aqueles que falam assim: bom, eu vou dar, vai que esse cara arranha o carro, faz isso, faz aquilo, faz alguma forma de agressão. Então a pessoa dá porque ela foi justamente coagida a fazer isso. Algumas vezes nós temos situações de pessoas que vão vender em estabelecimentos, são tão insistentes, que a pessoa acaba dando algo para ela, para que, lógico, ela vá embora. Mas aí nós precisamos ver a nossa avaliação do nosso coração, porque nós precisamos dar com generosidade, ou seja, nós precisamos dar muito mais do que aquela pessoa merece, muito mais do que realmente ela precisa. Isso seria o ideal. Lógico que conforme cada um as posses que tem. Alguém pode precisar justamente de um fogão, de uma geladeira, e eu, pela minha condição, não tenho condição de arcar com isso. Então eu não posso justamente suprir com generosidade aquilo que ela precisa. Mas em outras óticas eu posso. E até mesmo se você não tiver nada, nenhum dinheiro, você pode suprir. Às vezes a necessidade de um abraço, de um sorriso, de um olhar, de uma escuta, e eu quero te falar isso, que quem está na rua geralmente precisa muito mais de um coração que escuta, a generosidade de alguém que dá o tempo para elas, do que realmente dinheiro, e que alimento, porque
O alimento muitas vezes não é difícil de conseguir. Hoje tem muitos grupos que fazem isso. Já falei da experiência que eu tive em Campinas, onde eu contei que foram me dados 7 refeições durante o dia. Nem mesmo na minha casa, aqui na comunidade, eu faço 7 refeições durante o dia. Mas lá em Campinas, com toda a ajuda, e aí tem que sempre lembrar isso, não quero dizer que devam parar de fazer essa ajuda, tá? E que ela não seja importante. Eu estou dizendo para que, às vezes, a gente acha que é o alimento, né, o ponto principal. E muitas vezes, não é o alimento, não é o recurso financeiro, é o recurso do escutar, do ouvir, porque às vezes as pessoas dão assim, às vezes dão boa tarde, nem olha direito para as pessoas. É interessante como a gente age em muitos fatores, né? Então o que eu quero dizer com isso? Precisamos ter uma generosidade. Essa generosidade, ela está justamente no movimento de liberalidade, ou seja, eu me sinto na liberdade de fazer isso, eu me sinto justamente cativado. Mas como assim, padre? Como eu vou sentir isso? É porque você tem uma relação com Deus, que Deus faz isso com você. E aqui, quero falar uma coisa extraordinária para vocês que talvez já conheçam. Gente, quando você é generoso, Deus é mais generoso do que você. Você dá uma coisa, você recebe muito mais depois. Pode receber diretamente daquilo que você deu. Quantas vezes dando um chocolate, dando aquilo. E quanto mais dava, e mais eu recebia. Né? Não é à toa que a gente brinca que quando tem aqui a quaresma, a coisa se multiplica, né? Chocolate, se multiplica, coisas que a gente não está acostumado a receber na nossa comunidade. Multiplica por quê? Porque à medida que nós damos, mais as coisas se multiplicam, mais Deus entrega. E isso acontece em todos os lugares, em todas as realidades. Deus ele vai fazendo este processo conosco. Mas no fundo, Ele está pedindo que nós possamos também entrar nesta dinâmica de ser justamente livres. Que Deus vos dê esta liberdade em poder dar aquilo que Ele mesmo te deu. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.